Shalom Aleichem. Este é mais um vídeo da série Os Pequenos Tesouros da Torá e hoje trataremos da porção Kedoshim. Estaremos falando sobre maledicência. Este é um tema já um tanto quanto recorrente em nossos dias, mas tão necessário que a Torá fala sobre isso em várias porções. E hoje estaremos tratando sobre Levítico 19:16, que diz: não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Isso é um verso interessante, porque ele fala sobre essa questão de se levar notícias, que a Torá chama de mexerico, no meio do povo. E o Talmud, ele diz que esse tipo de pessoa mata 3 pessoas. Aquela que fala, aquela que escuta e aquele que é o assunto da fofoca. Então veja bem que a própria tradição judaica não aprova, assim como a Torá, esse tipo de postura. O mexerico, ou levar essas maledicências, más notícias, é sempre algo muito danoso para qualquer pessoa. E como é que isso acontece? Então você soube de algo que o senhor A fez, que alguém lá fez. Nada incriminador, nem sequer digno de objeções, apenas algo que uma pessoa fez. E a menos que você tenha um motivo muito forte, a Torá proíbe de partilhar essa informação. Repetir a fofoca inócua é chamada de rehilut. E rehilut causa consequências negativas imprevisíveis, que é o levar adiante essa notícia e espalhá-la para outras pessoas. Interessante que isso tudo acontece quando nós liberamos algumas palavras e elas têm um potencial de causar prejuízos catastróficos, muitas vezes desmanchando famílias ou até amizades. Graças ao Eterno, essa percepção sobre o Lashon Hara tem aumentado ultimamente. E o grande problema nosso hoje é que a tecnologia nos permite fazer Lashon Hara e espalhar as notícias muito rapidamente, até destruindo a vida das pessoas. E às vezes com comentários totalmente desnecessários, como a própria tradição diz e a palavra do Eterno diz, que nós não temos necessidade de comentar algumas coisas, mas infelizmente esses comentários são feitos, são levados adiante e a cada comentário é acrescentado algo e infelizmente se cumpre aquele dito popular: quem conta um conto acrescenta um ponto, e acaba tendo potencial de destruição na vida das pessoas. Por isso, Lashon Hara, a maledicência, é proibida. Um outro fato interessante: não é proibido só falar, é proibido também escutar. Se alguém tentar te contar uma fofoca, explique para essa pessoa que você não está interessado em ouvir, porque você vai estar pecando junto com essa pessoa e entrando no mesmo juízo que virá sobre esta pessoa. Lógico, porque o fofoqueiro, ele já em si está aberto ao juízo do Eterno. Veja bem, às vezes até um elogio pode ter uma conotação negativa e até irônica. Por exemplo, meu vizinho é um grande chefe. O aroma do churrasco chega até o meu quintal toda noite. Isso às vezes pode ser uma crítica velada ao estilo de vida daquela pessoa. E é interessante que esse tipo de piadinhas são feitas a todo momento e em qualquer lugar, às vezes deixando as pessoas muito embaraçadas. Porque fazer comentários acerca não só do estilo de vida, como também da aparência de uma pessoa, de forma pejorativa, é uma forma de Lashon Hara, é uma forma de maledicência, levando a pessoa à vergonha, algumas vezes com a presença dela, causando um mal-estar ainda maior. E quando essa pessoa não está presente, alguém chega
para ela, isso invariavelmente acontece, e diz: fulano fez um comentário interessante sobre você. E aí a gente sabe que o mal já está feito. Ah, nem pergunte. Prefiro não falar sobre o Marcos, sobre o fulano. Aqui Lashon Hará não foi pronunciado, mas já estava nas entrelinhas. Sabe quando você começa uma conversa sobre alguém e a outra, o seu interlocutor diz: nem me fale sobre o fulano. Então ele já deixou implícito ali que há um desejo de liberar Lashon Hará. Há um desejo de dizer algo sobre aquela pessoa, e quem está escutando já tem a sua curiosidade aguçada. Ou seja, o que será que ele tem para dizer sobre fulano? E o ser humano é muito curioso, e isso acaba levando as pessoas a perguntarem: mas o que está acontecendo? E aí a Lashon Hará vem à tona. Por isso é melhor ficar de boca calada e tapar os ouvidos para qualquer tipo de situação dessas, para a gente não pecar. Nós somos obrigados a notificar uma pessoa sobre a conspiração de outra sobre ela. Devemos também partilhar informação com qualquer pessoa em condições de ajudar a pessoa ofendida. Por exemplo, você certamente deveria informar os pais se os filhos deles estiverem andando com uma turma não recomendável. Isso não é Lashon Hará. Nós estamos falando aqui de questões que põem a vida das pessoas em jogo. Isso não é fofoca. Uma coisa é falar mal de alguém. Outra é se alertar alguém sobre um mal. E nesse caso, nós temos que fazer a separação entre uma coisa e outra. Nós nos lembramos que lá na Brit Hadashah, quando Shaul, o Paulo, ele fala sobre um homem chamado Alexandre o Latoeiro, ele diz que ele deve evitar o contato com aquele homem porque ele trouxe muitos males a toda a comunidade daquele local. Então, Shaul não está fazendo Lashon Hará, ele está dizendo o seguinte: evitem esse homem, porque esse homem, ele é um profano. Então, afastem-se dele para que vocês não se contaminem com aquilo que esse homem tem para dizer e com as atitudes dele. Então são coisas diferentes, nós temos que também saber diferenciar a Lashon Hará de avisar e de prevenir as pessoas quando elas estão indo para um caminho que não é um caminho sadio. Outra coisa que nós devemos fazer: exercer o autocontrole sobre aquilo que falamos. E isso é admirável. Ainda mais notável é essa capacidade de respeitar e amar verdadeiramente cada pessoa, erradicando automaticamente o negativo e perdendo o desejo de partilhar informação negativa. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que o homem forte ou a mulher forte é aquele que controla a sua língua. O próprio Shaul, o Paulo, fala sobre isso, que a língua ela é um pequeno membro que está dentro da nossa boca, mas que ela pode incendiar uma floresta inteira. Então, é admirável quando uma pessoa se controla e quando alguém diz algo e essa pessoa, então, se controla para não levar aquilo adiante. Ela tem amor pelo seu próximo, ela tem amor pelo seu semelhante e ela se recusa a passar adiante aquela informação. Isso gera credibilidade para essa pessoa e confiabilidade. Então, existem pessoas para quem você pode dizer as coisas, você sabe que nunca sairá dos lábios daquela pessoa. Existem outros, porém, que se você disser meia palavra, já sai uma resenha. Infelizmente é assim que funciona. Então, esse poder do discurso negativo, ele só pode ser superado pelo poder benéfico do discurso positivo. Nós precisamos elogiar e falar positivamente sobre o próximo. Isso traz benefícios para nós, porque aquela pessoa está sendo elogiada para toda a comunidade. Isso nós fazemos pouco, irmãos. Nós pouco elogiamos o nosso próximo, nós pouco elogiamos as pessoas que estão conosco, nós não falamos positivamente a elas. É interessante notar que a natureza humana, ela privilegia o erro ao invés do acerto. Ninguém fala dos acertos da pessoa, porque teoricamente nós somos obrigados a acertar.
Mas quando alguém erra, aquele erro é maximizado e é levado aos extremos. E aquele erro parece que ele nunca é esquecido. E ele sempre retorna para poder servir como um objeto de acusação para esta pessoa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com a maledicência, com o Lashon Hará, e precisamos aprender o oposto disso, para que nossas vidas possam ter também uma conotação espiritual ainda maior, controlando esse impulso de falar mal e podendo liberar palavras que abençoam a vida das pessoas. Esse é o objetivo da nossa vida. Eu creio que cada um de nós está sempre pronto para nós podermos, ao invés de pecar, evitar o pecado e buscar a presença do Espírito Santo e do Eterno. Para a gente poder terminar, Yeshua diz: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Ou seja, aquilo que eu digo determina a minha justiça ou a minha condenação. O autor de Provérbios, nosso querido irmão Shlomo, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, nós podemos trazer a vida ou a morte com as nossas palavras, mas aquilo que nós semearmos com as nossas palavras, nós também certamente colheremos. Para saber mais, acesse o nosso site www.shemaisrael.com. Nós somos o Shema Israel, a sua conexão com o judaísmo messiânico no Brasil. Shalom, shalom, leitraot.